Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, mormonismo. Então, como os mormons veem Jesus? Quem é Jesus para os mormons, né? Existem várias compreensões sobre Jesus quando se foge do cristianismo tradicional protestante. Os testemunhos de Jeová acreditam em Jesus de uma forma, os mormons de outra, o adventista do sétimo dia de outra, e todas essas vertentes que saíram de dentro do cristianismo, modificaram ou fizeram qualquer outra abordagem sobre Jesus, elas têm uma compreensão sobre Jesus que muitas vezes diferencia de como o cristianismo vê Jesus. E neste caso, com o mormonismo não é diferente. Lembrando, igreja, eles já começam colocando Jesus, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como alguns conhecem, SUD, né? Os fiéis dessa igreja, eles entendem o que eu estou dizendo. Eles são conhecidos como SUD, né? Santos dos Últimos Dias. Então nós vamos ver nesse vídeo como os mormons veem Jesus. Quem é Jesus para os mormons, né? Como eles interpretam isso? A primeira coisa é que para os mormons Jesus é a figura central e essencial da fé deles, da fé prática deles, né? Então eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, né? E o Salvador da humanidade. Mas nós vamos ver algumas diferenças. Para nós vermos essas diferenças, nós precisamos ir aos pontos principais sobre a visão, né, dos mormons sobre Jesus. E o primeiro ponto começa quando eles veem Jesus como, observe, um filho espiritual. Porque existe outros, né? Então, um filho espiritual. Os mormons, eles acreditam, e aqui também vem uma coisa interessante, né? Os mormons, eles acreditam que Jesus é o filho espiritual de Deus. Com quem? É o filho espiritual de Deus do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Nós não temos essa compreensão dentro do cristianismo tradicional bíblico. Na Bíblia não existe essa Mãe Celestial, né? Ou como alguns colocam também, em algumas religiões Mãe Terra, né? Mas não nessa compreensão, né? Fazendo religião comparada, só para usar como exemplo. Mas eles acreditam numa mãe celestial. Vou fazer um vídeo sobre isso, né? Então Jesus Cristo, ele seria o primogênito de muitos filhos espirituais, como eu falei. Muitos outros filhos. Deus tem outros filhos espirituais. Apenas Jesus foi o primogênito dele, né, do Pai Celestial e da Mãe Celestial, e foi escolhido para representar, para morrer pela humanidade, né? Não morrer, nós vamos ver que não a expiação não acontece na cruz. Nós vamos ver aqui onde acontece a expiação. Nós vamos ver já a diferença. Então, Jesus Cristo, ele se torna o Redentor, né? Ele vai ser escolhido por Deus Pai, o Pai Celestial, para salvar a humanidade, né? E aí ele se oferece para assumir a mortalidade, viver como ele viveu, né? 33 anos, né? Mais ou menos isso, né? Começa aos 30 seu ministério e vai morrer 3 anos depois, durante o seu ministério, no final do seu ministério, sob o escrutínio dos romanos, né? Que era quem dominava ali a Jerusalém e todos os arredores, né? E aí ele vem e vive como humano, né? E aí é onde está um ponto, né? Nós já vimos alguns pontos divergentes, vamos ver outro agora. Onde acontece a expiação? Para o cristão, a expiação ela ocorre na cruz, quando Jesus ele conclui ali o seu ministério e a sua morte vicária e diz: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Pronto. E ele morre, e ali ele redime toda a humanidade através do seu sacrifício expiatório, né, em prol de toda a humanidade. Um cordeiro que se oferece ali para pagar o pecado de toda a humanidade. É suficiente, porque quem morreu foi o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, teoricamente, né? É quem se entrega para morrer pelos pecados. O próprio Deus
traz o juízo de condenação sobre toda a humanidade por causa do pecado, e ele mesmo provê o meio de salvação. O meio de salvação vai ser através de alguém que vai morrer pelo pecado dessa humanidade, e que é suficiente porque ele é o próprio Deus Jesus Cristo, né? Que vai vir para morrer pelos pecados da humanidade, né? No entanto, para a expiação na compreensão dos mormons, né? A expiação ela vai ocorrer no jardim do Getsemane, né? Onde ele sofre pelos pecados da humanidade. Então, onde é que Jesus expiou o pecado da humanidade para os mormons? No Getsemane. E ainda é mais colocado, ele expiou ali mais do que na cruz, né? Porque é ali onde ele absolve ali os pecados de toda a humanidade. Com relação, outro ponto também é com relação à ressurreição, né? E exaltação. Se lembre que no começo eu disse que Jesus era um filho espiritual do Pai Celestial e da Mãe Celestial para os mormons, né? E aí na ressurreição, né, Jesus vai ressuscitar e vai ser exaltado, e aí ele se torna um Deus. Observe, ele sai de filho espiritual para se tornar um Deus. Observe isso já. E aí ele pavimenta o caminho, né, para a divinização dos seus seguidores no futuro. É assim que acontece. Ele apenas pavimentou ali o caminho, né, para a divinização, observe, a divinização dos seus seguidores no futuro. Qual é a distinção, né, de Deus Pai, né? Os mormons, eles acreditam que Deus Pai e Jesus são seres distintos, né? São seres distintos. Cada um, tanto Deus quanto Jesus, eles possuem um corpo perfeito e glorificado. Observe, né? Que para o cristianismo tradicional, né, Deus não tem corpo, Deus é espírito, né? Deus é espírito, mas para os mormons, Jesus no caso, ele é o primogênito, e ele vem como ser humano, né? É gerado ali no ventre de Maria através de uma concepção do próprio Espírito Santo, né? Ali sobre o ventre de Maria, protegido para que não houvesse teoricamente uma passagem de pecado, para ele não nascer como um pecador, como toda a humanidade que já é concebida em pecado, né? Então o que acontece? A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus tenha um corpo, né? Mas para os mormons, eles são seres distintos. Observe, porque ele é um filho espiritual, ele vai se tornar um Deus. Jesus, ele é um filho espiritual e ele vai se tornar um Deus, né? E vai pavimentar o caminho de divinização dos seus seguidores, né? E aí, aqui nessa parte de distinção, ele é diferente de Deus Pai, né? E os dois têm corpo, né? Um corpo glorificado, mas um corpo perfeito, né? Mas tem corpo, né? E aí nós também trouxemos a ideia da Mãe Celestial. Vai ser o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo pra gente trazer, falar um pouquinho sobre essa parte da Mãe Celestial. Então, se vocês não sabiam o que os mormons pensavam sobre Jesus, ou quem é Jesus para os mormons, ou se eles chegaram com o seu botãozinho na sua casa, ali de 2 em 2, normalmente branquinhos, americanos, né? Já que o mormonismo surge nos Estados Unidos, e eles entram na sua casa e eles vão chegar com a Bíblia, mas depois eles vão trazer o livro de Mórmon, e depois eles vão dizer que Jesus é um Deus, né, que é filho espiritual do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Agora você sabe disso, mais esse pouquinho de conhecimento sobre o que os mormons pensam sobre Jesus, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva no canal, isso é importante para que o canal se torne relevante. Se você já é inscrito, compartilha o vídeo, deixa o teu like aí, né? Deixa o teu comentário, é importante, e diga se você já sabia sobre essa compreensão dos mormons sobre Jesus, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.